Paulo Ricardo, Pedro Gabriel, Tiago Gabriel. Eles talvez ainda não tenham essa noção, mas responder à chamada é um momento tão importante da aula quanto aprender as primeiras noções de português e matemática. O acesso à educação para crianças e adolescentes está garantido em várias leis e a frequência escolar é fundamental para que esse direito seja plenamente efetivado. Eu acho que a educação ela é fundamental para a criança e para o adolescente, na perspectiva de decodificação mesmo do mundo, né? Eu acho que a educação, o acesso à informação, ele é fundamental para que a gente compreenda a realidade que a gente vive. E também ao desenvolvimento da competência relacional. Então, eu acho que o ser humano ele precisa aprender a se relacionar com o outro. E a escola ela é um instrumento de facilitação desse convívio. É importante que toda criança e todo adolescente tenha, de fato, o acesso à educação, até porque os pais eles podem ser responsabilizados civilmente, inclusive até criminalmente, se de fato essa criança não acessar a escola. A Lei Federal 9.394, de dezembro de 1996, a chamada Lei de Diretrizes e Bases, em seu artigo 12, inciso 8º, determina que os estabelecimentos de ensino devem notificar ao Conselho Tutelar a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido. Na Escola Municipal de Ensino Fundamental Raquel Cortes, localizada no bairro José Conrado de Araújo, em Aracaju, somente em 2022 foram enviadas para o Conselho Tutelar cerca de 20 notificações relativas a faltas. O diretor explica como é a conduta da escola nesses casos. Desde a nossa gestão, né, e também por diretrizes da Secretaria de Educação, né, a gente faz a frequência, a gente passa para os professores, né, a questão de 3 faltas seguidas, a gente já começa a notificar a família através de ligações telefônicas. A partir de 5 dias sem resposta da família, nós entramos em contato com a Secretaria de Educação e mandamos o relatório para o Conselho Tutelar. Depois da pandemia, muitos pais, né, eu acho que confundiram essa questão ainda, porque na pandemia ainda, como teve a aprovação automática, né, tudo, os pais mesmo que confundiram e passaram despercebido essa questão da frequência dos alunos na escola. O Conselho Tutelar da 5ª Região, que abrange 11 bairros, atendendo a mais de 100 mil habitantes, recebeu não só as notificações do Raquel Cortes, mas também de outras escolas adjacentes. No total, em 2022, foram 90 notificações relativas à baixa frequência escolar. Primeiro a gente vê qual foi o relatório mandado pela escola. Logo depois nós notificamos os pais a comparecer no conselho para que eles possam nos passar qual é a problemática, né? O porquê o seu filho não está indo para a escola e por que tanta falta. A primeira medida é orientar, porque os pais precisam ser orientados, né? O porquê os seus filhos não podem ficar fora da escola e as penalidades que eles podem sofrer, né, no futuro. Entre as penalidades, os pais podem até mesmo responder no âmbito civil e criminal, caso as faltas escolares sejam recorrentes e não solucionadas. Eles podem, inclusive, ter a sua conduta, né, sendo objeto de apuração mesmo por um processo. Isso pode configurar uma situação de risco para a criança e para o adolescente, ensejar uma destituição, uma suspensão do poder familiar, fora as responsabilizações outras, né, a nível civil, administrativo e até mesmo criminal. Então, é bom estar atento realmente e é importante que a justiça identifique a razão pela qual essa criança e esse adolescente ela não está na escola. Mas quem acompanha esse problema de perto ressalta que nem sempre as faltas ocorrem por conta da omissão dos pais. Os mais diversos motivos acabam sendo relatados ao Conselho Tutelar. Aí é quando a gente percebe, com o relato dos pais, onde na maioria das vezes os filhos não estão indo para a escola porque eles são matriculados em bairros diferentes, porque não tem escola no bairro onde eles moram. E por ser pequenos, muitas das vezes não tem como ir só. E os pais trabalham. Infelizmente é isso que a gente enfrenta. A falta de vagas também é uma preocupação da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Sergipe. A juíza explicou onde os pais devem buscar ajuda e o que tem sido feito para solucionar a questão. Os pais eles devem se reportar ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, aos órgãos de controle. Então, primeiro o Conselho Tutelar e também ao Ministério Público. O ano passado, inclusive, a Coordenadoria da Infância e Juventude, ela fez um trabalho junto com a Secretaria de Estado da Educação no sentido de busca ativa, identificar quais crianças e quais adolescentes estavam fora da escola, por quê, e garantir esse retorno aos bancos escolares.
Já o conselheiro tutelar Cícero Medeiros apresentou uma sugestão aos gestores para que seja ampliado o número de vagas nas escolas. Uma das coisas que poderia minimizar era o município, a educação, investir em construção de escolas ou ampliação. Infelizmente, precisa sentar, né, tanto o Estado como o município e os órgãos da rede, para que possa se debater e ver uma maneira de ajudar essas famílias que precisam tanto. Garantida a vaga, o que os pais não podem é deixar os filhos faltarem às aulas. A gente fica em cima, né? Até mesmo porque teve essa questão da pandemia, já querendo ou não, ficou quase 2 anos afastada. Então hoje a gente fica bem em cima. Tem aqueles dias, né? Ah, pai, hoje eu não vou, tudo, mas tem que ficar em cima, porque senão acaba, querendo ou não, prejudicando ela mesma, né? No futuro. É fundamental, né? A criança está estudando. Teve uma época que o vírus estava, né, bem alto, muitas crianças ficou sem estudar, mas acaba atrasando também, né? Mas como amenizou um pouco mais, é importante estar na escola aprendendo. Porque é fundamental para ele, né? Então, se depender de você, João, não vai faltar. Não vai faltar.